Fluxo de trabalho que parece balcão de rede de fast food. Trocas de gestão daquele tipo apocalípticas. Equipe com número de pessoas inversamente proporcional ao dos superiores na hierarquia. Orçamento limitado. Isso quando ele existe. Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. A coisa boa de você ouvir esse podcast é saber que você não está sozinho nessa. Aliás, se tem algo que a gente precisa quando faz comunicação pública é união. Juntar as forças para superar os desafios e para fazer uma entrega de uma comunicação verdadeiramente social. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Comunicação Pública Guia de Sobrevivência. Eu sou a Aline Castro, sou jornalista, comunicadora e sonhadora. Eu acredito imensamente no potencial de transformação que a comunicação tem e acho que juntos, sonhando, mas principalmente agindo, a gente pode construir uma sociedade mais justa e menos desigual para todos nós. Esse podcast tem o apoio moral da ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, e o tema por aqui hoje é algo que ganhou a mídia, as redes sociais em junho, mês passado, e eu acho que super veio a calhar demorar um pouquinho para soltar esse episódio. Isso porque é um assunto que não tem que ser temporário, não tem que ser um trending topic no Twitter, uma hashtag da moda no Instagram e depois ser esquecido na semana seguinte. A pauta é permanente porque o fato, pessoal, infelizmente, está enraizado na nossa cultura e está presente no nosso dia a dia. Às vezes um pouco mais velado, mas a maior parte das vezes bem escancarado. O que acontece é que a gente se habituou a não olhar para ele. Eu estou falando de racismo, eu estou falando de preconceito, eu estou falando de quando um ser humano se sente no direito de oprimir outro ser humano por uma questão de gênero, de cor de pele, de opção sexual ou por qualquer outra escolha que ele foi ensinado a menosprezar, a julgar ou até mesmo a ignorar, né? Bom, a gente vai ter dois profissionais incríveis com a gente. Para começar, vamos ouvir a primeira fala do Reinaldo Bulgarelli. Ele é secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, professor em temas como sustentabilidade, direitos humanos e diversidade e sócio-diretor da Tishai Consultoria e Educação. Eu perguntei para ele, afinal, o que é diversidade? Essa palavra que está em alta, digamos assim, e como que realmente a gente pode promover a inclusão dentro das nossas organizações. Trabalhar com o tema da diversidade é trazer para a organização a vida como ela é. Nós temos dificuldade de lidar com a mulher, com a gravidez, com o envelhecimento, com a juventude, com as nossas diferenças ditas raciais, que isso é uma invenção, né, do ponto de vista biológico, nós somos uma raça só. Enfim, uma das coisas que é importante é trazer o senso de pertencimento de todo mundo para o pertencimento à diversidade humana. Não existe os diversos e os outros que não são diversos, todo mundo é diverso. Então, essa é a ideia de valorizar a diversidade. E a gente usa um termo, diversidade e inclusão, no mundo inteiro. Às vezes invertem, mas é a mesma ideia. Valorizar a diversidade significa, didaticamente, você cuidar da qualidade da demografia do teu público interno, na comunicação, quem que você está colocando para falar, quais são as pessoas que são escutadas, como é que você faz isso, você põe só as pessoas com deficiência para falar na hora sobre a questão da deficiência ou sobre as competências que essa pessoa tem na organização. Enfim, né, cuidar da demografia em todos os aspectos. A inclusão seria o cuidado com a qualidade das relações, como é que a gente fortalece a questão do respeito, da justiça, do diálogo, da empatia, sempre visando, né, criar esse ambiente de segurança para todas as pessoas e também que promova respeito na sociedade como algo básico, né? Eu sempre gosto de lembrar que o respeito não está no campo da escolha, é algo obrigatório.
As pessoas confundem com o amor está no campo da escolha, você escolhe quem você vai ter como amigo, quem que você convida para jantar, para almoçar, quem que você leva para sua casa. Agora, o respeito é com todas as pessoas. Isso, a base disso é esse senso de pertencimento de todos à diversidade, porque senão a gente fica com a ideia de os normais e as minorias. A ideia de diversidade não é trabalhar só com as minorias, é também com as minorias, né? Bom, eu quis saber então do Reinaldo como que ele vê o papel da comunicação nessa causa de dar pertencimento e promover a diversidade e dicas práticas para nós comunicadores realmente atuarmos em favor dessa causa. A comunicação pode atrapalhar à medida em que ela reforça estereótipos, ou ela pode ajudar um projeto de diversidade humana. Ela pode cuidar da linguagem para que seja inclusiva, o que é ainda uma tarefa bastante difícil. Também o cuidado com as imagens, o cuidado com a escolha de quem vai falar, como vai falar. São exemplos de cuidados para tornar a comunicação mais inclusiva e promotora efetivamente da diversidade, desde que isso seja um projeto da organização. A comunicação pode sim reforçar estereótipos e pode também desconstruí-los, né? Estereótipos alimentam preconceitos. Preconceitos são atitudes. E as atitudes, por sua vez, ou o preconceito, ele pode virar discriminação, que é ato, que é gesto concreto. Então, quando a gente diz erradicar preconceitos, isso não cabe, porque todo mundo tem preconceitos, que são alimentados por estereótipos, que é essa forma mais rápida de você, do cérebro, né, funcionar para colocar as pessoas em caixinhas, resumir né, o procedimento. Então, quando a gente investe numa comunicação que combate os estereótipos, ele vai mexer com essas noções. Por exemplo, uma coisa que eu lido bastante nas fábricas, que é a questão da força. Eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito didático e faz um bem danado numa fábrica onde só tem homens. E a comunicação pode ajudar a mostrar assim, olha, foco na força, porque as pessoas estão ali, os homens estão lá, eles justificam que é por conta da força, mas há homens fracos e há mulheres fortes. Então, o foco na força é o principal. Isso é o estereótipo de que todo homem é forte, todo japonês gosta de matemática, todas as mulheres negras, a sexualização das mulheres negras, das pessoas trans, enfim, muitos estereótipos que a gente pode estar reforçando com uma comunicação descuidada ou pode estar desconstruindo isso no dia. Gente, eu acho que por muito tempo a gente fez uma comunicação bastante inconsciente nesse sentido, sabe? Usando bancos de imagem que só tem pessoas nórdicas, usando cor-de-rosa, coisas fofas no Dia das Mulheres, enfim, reforçando realmente os estereótipos, como o Reinaldo falou. E por que será que a gente fez e ainda faz muito isso? Para nos dar algumas pistas, eu convidei a Patrícia Gonçalves. Ela é uma mulher negra, jornalista, UX Writer e faz parte de uma iniciativa linda chamada UX para Minas Pretas, que tem o objetivo de inserir mulheres negras no mercado de tecnologia. Vamos ouvir então a reflexão da Patrícia sobre a nossa comunicação de hoje. Na questão da comunicação, né, a gente tem uma dificuldade que eu acho que é importante a gente colocar como marcador social aqui, a questão de quem constrói a comunicação no Brasil hoje, né? Então, a gente sabe que fazer um curso de comunicação, se manter nessa área até você conseguir um bom emprego e tudo mais, é algo bem elitizado, né? A maioria das faculdades de comunicação que se destacam muitas vezes são universidades particulares. Eu fiz PUC Campinas, apesar de vir de uma família de classe média do interior de São Paulo, com muito custo, os meus pais pagaram os meus estudos, pagaram para que eu estivesse em outra cidade fazendo uma universidade, e eu sei como isso foi uma vantagem, e principalmente uma vantagem entre pessoas negras, porque isso é extremamente peculiar, eu diria. Conheço pouquíssimas pessoas
que tiveram essa oportunidade aí nessa virada de adolescência para a vida adulta. E eu acho que a primeira questão é que, justamente pela falta de acesso à educação, a gente tem uma deficiência aí de profissionais negros no mercado. Então, essa comunicação, ela sempre foi feita por pessoas brancas, né? E isso fez com que a comunicação, ela tivesse um reforço de estereótipos, né? Então, a partir do momento que a gente cria uma peça publicitária, que a gente escreve algo no jornal, que a gente relata uma história, essa história tem muito desse olhar histórico da branquitude, de que pessoas negras cabem em certos estereótipos, né? Que pessoas negras, elas não precisam estar ali porque elas não consumiriam aquilo. Gente, eu conheci a Patrícia por causa de um artigo recente que ela escreveu, que eu vou inclusive deixar o link na descrição do episódio para quem quiser ler também. Nesse artigo, ela fez uma provocação bem interessante sobre a hashtag que um monte de gente aderiu numa terça-feira do começo do mês passado, né, de junho, que foi a Blackout Tuesday, parte do movimento Black Lives Matter. Nesse texto, ela nos pergunta o que a gente vai fazer quando a hashtag sair da moda. E coloca também que essa hashtag é um bom exemplo de momentos em que os negros são visualizados, porém, isso não significa que eles estejam sendo visibilizados. Ouve só. No texto em que eu fiz, eu trouxe um pouco da questão de visibilidade e visualização. Então, a partir do momento que você fala sobre visibilidade, que é um conceito em que eu aprendi com a professora doutora Rosane Borges, essa visibilidade, ela coloca as pessoas negras em um outro patamar, né? O que ela traz muito é que a gente precisa ser olhado como um patrimônio do comum, ou seja, a gente precisa basicamente fazer parte de tudo em que as pessoas brancas fazem parte, sem nenhum esforço, né? Que é algo que ainda não acontece por parte da comunicação. O que acontece hoje é justamente essa visualização. Então, a gente acaba se vendo em propagandas, temos algumas pessoas na televisão, em ascensão, mas a gente não tem essa visibilidade, né? Que é, a gente acaba ficando em falta com fazer com que isso seja normal, pela falta de profissionais e pelos profissionais brancos que não são capacitados para olhar para a gente como natural, né? Como poder, como liderança, como parte de uma sociedade que nós somos, em que justamente nós não somos visibilizados, somos apenas visualizados. Usar a hashtag definitivamente não faz da gente antirracista. A Patrícia trouxe outros conceitos e em seguida ela falou principalmente que para ser antirracista a gente precisa mudar a perspectiva como a gente faz comunicação. Cada vez mais eu acredito que a gente também tem que olhar para a comunicação com um olhar de interseccionalidade, né? O que a interseccionalidade traz, que é um conceito da Kimberlé Crenshaw, que é uma pensadora dos Estados Unidos, né? Uma escritora. Ela traz muito que tudo que a gente olha, a gente tem que olhar com recorte de gênero, classe e raça. E eu acho que é isso que falta na comunicação para que a gente, de fato, abarque uma comunicação antirracista, né? E muito pensando nesse contexto de que a gente está vivendo esse recorte e a gente sabe como esse recorte faz a diferença na hora de contar uma história, na hora de construir uma narrativa, na hora de representar algo ou alguém. Então, eu acho que vale, né, é a gente, sim, conhecer histórias de pessoas, enfim, né, que sejam pessoas negras, com outras vivências, e também ir para além desse passo da diversidade como palavra, né, a gente, de fato, entender o que significa abordar gênero, classe e raça, e como isso atravessa a gente o tempo inteiro.
A pandemia é um exemplo de como a gente tem tido dificuldade para passar informação para as pessoas e como essas informações elas não são informações claras, justamente porque a gente tem esse recorte. Então, será que realmente essa informação está chegando para as pessoas? Por que que a gente tem discutido tanto fake news? Por que que a gente tem discutido tanto a informação via WhatsApp? Por que que as pessoas não têm entendido as coisas? E é isso, né? Eu acho que o que falta para o comunicador, e o que sempre faltou, na verdade, é que ele sempre olhou a comunicação apenas como comunicação e não como uma questão social, né? Eu na faculdade, na verdade, me formei em comunicação social, jornalismo, mas muito faltou do social para que eu entendesse e estudasse sobre, de fato, essa intersecção, né, sobre esse conceito de interseccionalidade. Então, acho que o meu convite é para que os comunicadores, eles saiam desse campo quase que psicoafetivo mesmo, sabe? De que já existe uma receita de bolo e que você vai ali colher uma história, construir uma narrativa, e para que as pessoas, elas de fato, elas recaiam sobre a alteridade das pessoas, né? Então, eu vou sentar ali e vou entender qual é a sua vivência sem colocar o meu olhar, né? A gente fala muito de imparcialidade, coisas do tipo, mas acho que o convite é da gente tentar captar o essencial das pessoas e o que elas contam, e entender, né, por que que ela está dizendo aquilo, né? Qual é a cor dela, qual é a raça dela e qual é o gênero dela. Isso costuma mudar algumas perspectivas. Eu não sei se você ficou refletindo tanto quanto eu fiquei com essa fala da Patrícia. Eu já trouxe aqui no podcast algumas vezes o exercício das personas, né? Que é quando a gente busca entender o universo em que os nossos públicos estão inseridos, as suas dores, as necessidades, os desejos. E aí eu fiquei pensando se a gente realmente é capaz de entender com profundidade, com a profundidade necessária, né? Essas dores, esses contextos em que as pessoas menos visibilizadas da nossa sociedade vivem. Porque, seja sincero você aí, se você já desenhou as suas personas, as personas com que você trabalha na comunicação da sua instituição, será que você não contemplou nelas só as, abre aspas aí, maiorias? Esse mapeamento, esse desenho das personas, ele não é um trabalho básico de forma alguma, mas eu acredito que nesse ponto ele precisa requerer um mergulho ainda mais profundo da gente. A gente precisa ir além da superfície, justamente para não reforçar ainda mais os estereótipos, como a gente já falou, e para gerar inclusão de verdade dessas pessoas, né? E até assim, dentro do que a Patrícia nos colocou, até para a gente realmente ter efetividade na nossa comunicação com essas pessoas. Precisamos entender o universo dessas pessoas para que a gente consiga se conectar com elas. Bom, eu queria que vocês ouvissem agora as propostas que tanto a Patrícia como o Reinaldo nos fizeram para que a gente não só fale sobre a hashtag e sobre o que a sociedade precisa mudar, mas para que a gente seja realmente parte dessa mudança. A gente precisa entender um pouco mais sobre cada história, né, das pessoas negras. As pessoas negras, elas também não são iguais, assim como as pessoas brancas não são iguais. Então, eu acho que é um exercício constante, né? Não dá pra gente dar dicas, né? A gente fazer um checkbox de como as pessoas devem ser antirracistas, né? Preencher uma listinha ali. Mas eu acho que a partir desse momento, assim, esse assunto, ele tá em destaque, especialmente desde o mês passado. E eu espero que daqui para frente todas as pessoas que têm se comprometido como eu disse no meu texto, né, depois que essa hashtag sumiu, o que que essas pessoas estão fazendo, o que que elas vão fazer. E no texto eu faço justamente um convite para que as pessoas continuem essas práticas no dia a dia, né? Depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, a gente vê um movimento mundial aí antirracismo. Lá nos Estados Unidos dizem que é a segunda
a maior onda de protestos contra o racismo depois da morte de Martin Luther King. No Brasil, esse movimento não chegou tão forte, nós temos mais dificuldade para lidar com o racismo. O que é o convite mundial aí? Né? Que todas as pessoas assumam o compromisso antirracista, sobretudo os brancos, né? Que a gente joga isso sempre na responsabilidade das pessoas negras. A ideia é que todas as pessoas devem trabalhar contra o racismo, como uma ideologia que está andando na cabeça de todo mundo. Nós precisamos atuar contra ele. Qual é a questão do lugar de fala que a Djamila Ribeiro ajudou a divulgar no Brasil? Não foi ela que inventou isso, mas ela trouxe essa conversa novamente, né, para o cenário, onde diz o seguinte: cuidado para não falar em nome das pessoas, desde que elas falem sobre as suas próprias realidades. Porém, jamais deixe de falar em defesa das pessoas. Esse é o convite não só do movimento antirracista, como qualquer outra situação envolvendo as chamadas minorias. Todo mundo tem um papel e pode contribuir nisso. A gente tem, sem dúvida, muito trabalho para fazer nas nossas instituições, mas principalmente nas nossas vidas, começando por nós mesmos. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem reflexiva com esse episódio. Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda. Vou tentar aqui partir para o resuminho, né, que eu sempre faço, e esperando que você também fique pensativo e que parta para a ação, né? Então vamos lá. Prestar atenção no tipo de imagem e de linguagem que a gente usa nas nossas ações de comunicação é importante, mas não basta. A gente precisa buscar naturalizar a inserção de negros, trans, gays, pessoas que sofrem algum tipo de opressão, né? Tem coisas que sempre foram feitas de um jeito e esse jeito vem do sistema branco moralista que sempre esteve no poder. Nós, comunicadores, podemos buscar entradas nesse tecido social, né? Talvez fazendo pequenas cavidades nele e aumentando essa cavidade, aumentando essa aberturinha aos poucos. Uma outra abordagem interessante é a gente tratar a diversidade como algo inerente à natureza humana. Eu ouvi um dia alguém dizendo que uma floresta é considerada rica quando tem biodiversidade. Então, por que na sociedade a gente quer ter um padrão? Ter diferença é ter vida. Se for ver, a gente é como um quebra-cabeça, né? É justamente pelas peças terem um formato diferente que elas se encaixam, se complementam e formam um todo. E isso é lindo. Se você é comunicador social, atue pela inclusão social no seu trabalho, mas principalmente na sua vida. Preste atenção, não seja conivente, seja um agente das mudanças que você quer ver acontecendo. Pessoal, eu vou colocar um conteúdo adicional que acabou não cabendo aqui no episódio lá no meu Instagram, no @AlineCastroComunica. Eu vou adorar receber retorno de vocês sobre esse episódio. Me contem o que vocês acharam e, se possível, avaliem também aqui nos players, porque isso ajuda ele a alcançar mais pessoas. Muito obrigada por terem ouvido até aqui, muito obrigada Patrícia, Reinaldo, pelas aulas que vocês nos deram. Um grande beijo e até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.